O texto áureo em Filipenses 4 e 8 é muito importante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Tolipon adelphi, ossa estin nalifi, ossa semina, ossa vikia, ossa agna, ossa profili, ossa éfima. Eitis ariti keitis épanos, tafta logisiste. O apóstolo Paulo, então, ele quer que esses 8 itens que aparecem aqui no texto áureo, em Filipenses 4:8, sejam os regentes do nosso pensamento. Vou deixar para vocês o significado grego de cada uma dessas 8 palavras, de cada um desses 8 termos que aparecem aqui no grego. Porque o grego sempre dá uma profundidade um pouco maior do que o nosso dicionário, né? Para você que não tem costume ou até não gosta, deixa eu tentar te convencer. A questão é a seguinte: a Escritura, ela foi escrita, o Novo Testamento, na língua franca daquela época, que era o grego. Uma língua que todo mundo do Império Romano, ou praticamente todo mundo, podia entender. Então, é como o inglês hoje. Você vai para outro país, aí lá você encontra um árabe, encontra um japonês, e você é do Brasil. Isso já aconteceu comigo. E aí você vai conversar com aquela pessoa, você precisa de uma língua que seja comum para nós dois. E aí entra, hoje em dia, o inglês. Naquela época, era o grego. O grego era a língua franca do Império Romano. Por isso foi escrito em grego, para que todo mundo pudesse entender, tá bom? Além de ser um idioma muito completo, muito profundo e que dá bom entendimento das palavras para significar as coisas. Começando então com o termo aleph, tudo que é verdadeiro. Aleph significa aquilo que está descoberto, aquilo que é real, aquilo que é autêntico. Então está falando de uma verdade interiorizada. O que nós devemos pensar é aquilo que é real, que é autêntico, que não está oculto. Precisamos pensar em coisas que não causam vergonha, porque são coisas descobertas. Precisamos pensar em coisas verdadeiras, coisas que refletem a realidade. Na filosofia, a verdade é o que mais descreve bem uma coisa. Por exemplo, eu posso falar aqui que essa revista tem a silhueta de uma pessoa, o contorno é amarelo, as letras são brancas e a capa completa da revista tem tons de preto e de marrom. Isso aqui é a descrição da verdade, verdade filosófica. Porque isso que eu estou falando para vocês não está oculto, está aqui para todos verem e pode ser comprovado. Então, isso é tudo que é verdadeiro. A gente deve pensar nas coisas que são verdadeiras, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Em suma, Aleph, verdadeiro, significa um pensamento transparente, sem falsidade e sem engano. Então, é esse tipo de pensamento que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, quer que nós pensamos, quer que encha o nosso cérebro, nossa mente, nossa alma. Tá bom? Um pensamento que seja conforme a verdade. Verdade no grego é alephia. Aleph é verdadeiro. E a segunda palavra que a gente tem aqui é semina. Semina tem raiz em seminos, que significa alguma coisa digna de reverência, alguma coisa nobre. E o que a gente pode depreender dessa instrução de Paulo, tudo aquilo que é digno de referência, tudo aquilo que é nobre, nisso pensai, é que nós devemos cultivar pensamentos que inspirem respeito e dignidade. Não pensamento malicioso, não pensamento perverso, mas pensamentos dignos de um cristão. A terceira palavra é vikia. Vikia tem raiz em vike, que significa justiça. Significa direito, a tudo aquilo que é direito, tudo aquilo que é justo. O sentido é pensar no que é correto diante de Deus e diante dos homens. Então, Vikia fala da ética. Vikia fala dos nossos deveres para com Deus e para com os seres humanos. E tudo que é justo nesse âmbito deve ocupar o nosso pensamento, segundo a instrução de Paulo. Quarta palavra é agna. Agna é traduzido como puro aqui. Significa sagrado, significa sem mancha. Inclusive, o termo agna está no mesmo campo semântico, mesmo campo de significados de agios. Pneumatos agio.
Espírito Santo. Esse termo aqui, então, ele caracteriza até o Espírito Santo. Fala da sacralidade da pessoa do Espírito Santo. E esse termo é invocado por Paulo aqui para mostrar que os nossos pensamentos precisam conter coisas sem manchas, coisas sagradas, coisas dignas do nosso paráclito, do nosso guia, do nosso consolador, que é o Espírito Santo. Nossos pensamentos, então, segundo essa palavra aqui, agna, precisam ser aprovados pelo Espírito Santo. A aplicação que a gente pode fazer aqui é que manter a mente com coisas limpas, sem corrupção e impureza, é nossa obrigação. Então, tudo aquilo que é puro, agna, ocupe o nosso coração. O quinto termo aqui dentro do texto áureo é amável, prósfile. Prósfile é amável, significa... Sabia que prósfilo está no mesmo campo semântico de filos, que significa amigo, amado? A raiz de prósfile é filos. Então fala de coisa agradável, de coisa simpática, de coisa que atrai amor. Fala de valorizar pensamentos que promovem afeição e bondade. Então tudo que é amável em relação às pessoas, a gente deve pensar. A gente não deve pensar mal das pessoas. Olha, e se não deve pensar mal das pessoas, imagine falar mal das pessoas. Meu Deus do céu! Se você estiver assistindo essa aula agora e se sentiu impactado com essa frase aqui, de que pensamento amável está no mesmo campo de filos, que é a amizade, o amor da amizade, o amor do amigo, o amor da amiga, e que quando a gente vai pensar das pessoas, a gente deve pensar tudo que é amável, que é a quinta palavra aqui. Se você é daquele que pensa mal, que fala mal até do seu pastor, por Deus, se corrija hoje, tá bom? Então, se tinha alguém aí, meu Deus, pensando mal de mim, ou falando mal de mim, ou do seu pastor da sua igreja, mude agora. É uma exigência aqui do texto áureo. Tudo que é amável deve ocupar o nosso pensamento. A sexta coisa, tudo que é efma. Efma é boa fama. Tem origem em fime, que significa reputação. Boa reputação. O sentido é de algo de que se pode falar bem, alguma coisa que seja louvável, que seja respeitável. Então, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos que, quando expostos, possam ser elogiados, louvados, respeitados. Tá bom? Olha aqui, olha a profundidade disso aqui no grego, né? Nas palavras de Paulo. Então, Paulo colocou ali uma lista de 8 tipos de pensamentos que devem ocupar a nossa mente. E, em sétimo lugar, tem arite. Arite significa força, significa excelência. Fala da excelência moral, da qualidade que torna alguém admirável. A aplicação que a gente pode fazer desse termo na nossa vida é pensar no que expressa excelência, tanto espiritual quanto moral. Quando a gente fala de moral, a gente está falando do nosso relacionamento com os homens. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando do nosso relacionamento com Deus. Então, pensamentos cristãos precisam ser morais e espirituais. E de boa fama. E todas essas 8 características que o apóstolo Paulo colocou aqui. E por último, a 8ª qualidade, épanos. Épanos significa elogio. Uma narrativa de elogio. A aplicação que a gente pode fazer desse termo na nossa vida é que devemos direcionar a nossa mente para aquilo que merece ser exaltado e celebrado. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que possa ser louvado, elogiado, seja isso o que ocupe o nosso coração. Todas essas notas e significados aqui de cada palavra dessa no grego vai ficar para vocês na nossa aula no blog. Querido, quando for no blog, me ajude lá, dê um clique no botão seguir, tá bom? Roda a rolagem da tela, vai aparecer o botão seguir, clica nele, confirma, você já estará seguindo e nos ajudando.